sistemas orientais se planejam para o longo prazo, 20, 30, 50, 100 anos. As civilizações antigas se planejavam para a eternidade e os monumentos estão aí para nos mostrar essa verdade. E nós, enquanto cultura, temos o hábito de nos planejar ou deixamos a vida aí nos levando, correndo então atrás aí das possibilidades? Eu sou Helena Siqueira Dornelas, coach de autodesenvolvimento, com ênfase em finanças e planejamento criativos e colaborativos. E o conhecimento que eu trago para vocês vem da minha experiência com a economia solidária e com a fluxonomia, que eu gostaria de compartilhar. Nós podemos começar a falar em planejamento baseado na maiêutica socrática. Sócrates, que é aquele filósofo que viveu por volta de 400 anos antes de Cristo, ele gostava muito do método dedutivo. Ele fazia algumas perguntas e, através das respostas, os seus discípulos, então, sacavam qual era o conhecimento. Em termos de planejamento, também podemos fazer essas mesmas perguntas. No caso do planejamento, que perguntas seriam essas? O que? No que a gente define o que a gente quer planejar. O objetivo a gente tem quando perguntamos por quê. O para quem define o público, mesmo que o público seja você. O quando, aí nós temos o cronograma, período de tempo necessário, onde o local, os locais onde isso vai acontecer. O quanto, os investimentos necessários. O como, os métodos, o passo a passo até que isso se cumpra, inclusive considerando as metas. O com quem, os colaboradores e parceiros com quem a gente pode contar e com o que, os recursos materiais que serão necessários. Simples assim. Mas afinal, o que é o planejamento? Ele é a definição de uma situação atual que nós não estamos confortáveis com ela, e a criação da visão de uma situação ideal ao longo de um período, ao longo do tempo. Então, nós traçamos uma reta, um caminho, considerando também as etapas, as metas, até que ao longo de determinado tempo a gente consiga esses resultados ou esses desempenhos. É claro que também ao longo do processo vale a pena incluirmos estratégias que ajudam e alavancam o nosso caminho e também avaliar de quando em quando estamos conseguindo os nossos resultados. Se não, é absolutamente pertinente a gente replanejar. Mas por que é tão importante a criação de uma visão de futuro? Vejam, essa imagem é de 1929, no ano do crash. E alguém já concebeu a questão tecnológica que nós vivemos hoje. Conseguimos vislumbrar de alguma forma uma torre de wireless. Temos também a ideia de uma impressora. Vemos que se vive numa comunicação mais global. O personagem da época conversa com a família através de um Skype e manipula alguma coisa que parece um GPS. E também podemos vislumbrar o domínio dos céus, coisas absolutamente inimagináveis em 1929. Porém, alguém teve essa visão de futuro. Mas para que a gente consiga fazer isso, é necessário que a gente amplie também as nossas visões, que a gente crie outras dimensões à nossa forma de ver o mundo. Para exemplificar, eu vou trazer para vocês a possibilidade de um olhar de 2 dimensões e de 3 dimensões. As 2 dimensões a gente vai ver através do Tangram. Tangram é uma prática muito interessante. São figuras geométricas já pré-definidas com as quais a gente cria várias outras figuras. E na perspectiva das 3 dimensões a gente tem o origami, que é uma prática já mais conhecida de dobradura de papéis. Então, utilizando a nossa imaginação criativa, vamos imaginar um planeta onde as criaturas tenham somente 2 dimensões. Aí podemos ver o galo, o gato, o coelho, a tartaruga, o peixe, o pássaro.
que conseguem apenas perceber a questão da largura e a questão do comprimento, porque o seu mundo é plano, consequentemente, a sua visão de mundo também é plana. Viajando dali, nós encontramos um planeta com 3 dimensões, onde as mesmas criaturas, o galo, o gato, o coelho, a tartaruga, o peixe, o pássaro, já têm 3 dimensões, já conseguem perceber, além da largura e do comprimento, também a questão da altura e da profundidade. Então, obviamente, percebem o mundo de uma forma um pouco mais complexa, mais ampla. E o que vocês acham que acontece quando figuras, criaturas de um planeta de 2 dimensões visitam criaturas de um planeta de 3 dimensões? Imagina criaturinhas dessas, vivazes, pulantes, saltantes, conversando com criaturas assim, em 2 planos. Ela não consegue ter a mesma dimensão que essas criaturas que já têm um outro olhar, uma outra visão do mundo. Então, se a gente quer desenvolver alguma coisa um pouco mais ampla, é fundamental que a gente desenvolva visões além dos 2D, também em 3, e a fluxonomia nos sugere 4 dimensões. Fluxonomia é um método desenvolvido pela Lala de Heiselin, no qual eu me baseio, que mostra para a gente os caminhos de uma economia mais criativa e mais colaborativa. Um dos principais pressupostos da fluxonomia é que a vida acontece e é deliberada num plano mais sutil, intangível, e só depois ela se materializa. Isso nos remete à fala do autor Saint-Exupéry na sua obra clássica O Pequeno Príncipe, que só se vê bem com o coração, pois o essencial é realmente invisível aos olhos. Então, a gente que vive no mundo de materialidade, a gente percebe que os bens tangíveis são aqueles escassos, eles provocam competição. A gente sempre diz que os recursos, eles são limitados para os nossos desejos ilimitados, então não tem para todos. Porém, os bens e recursos intangíveis, eles são abundantes e se multiplicam com o uso. E que bens são esses? Como a gente pode configurar isso? No quadro da fluxonomia, então nós vemos aqui 4 quadrantes e 2 eixos. O eixo vertical, que é da economia intangível, que são então as questões mais sutis, que a gente precisa de um olhar destacado em 4 dimensões para perceber, e também um eixo horizontal, onde nós vivenciamos então as questões que são tangíveis. E vejam que interessante, eles se intercalam entre si. Então nós temos o aspecto cultural, que é os nossos aspectos mais subjacentes. Nós temos os aspectos ambientais, que é o nosso redor, o nosso meio ambiente. Nós temos os aspectos sociais, que é toda essa rede do qual a gente participa. E, por fim, a financeira. Veja, a financeira é um aspecto desse contexto maior, dessa economia mais ampla que a fluxonomia contempla. Mas vamos ver parte por parte o que significa cada um desses quadrantes. A gente vê que a questão cultural ela é formada por todos os nossos atributos sutis, que são os nossos saberes, as nossas linguagens artísticas, a nossa criatividade, a nossa história, a espiritualidade, que é a coisa mais intangível do que a espiritualidade, e os nossos valores humanos como um todo. Mas o que a gente também tem que se ater bastante é a questão da nossa missão de vida, da nossa vocação, dos nossos valores intrínsecos, pois são eles que pautam então o nosso caminhar pela vida. Na esfera ambiental, a gente vê então essa estrutura física que a gente dispõe, né? São todas as matérias-primas, são todos os espaços disponíveis e principalmente os espaços acessíveis. No
No âmbito social, a gente vê que nós podemos contar então com o ambiente tecnológico, que são todos esses espaços virtuais, essas estruturas de comunicação, as redes sociais maravilhosas que a gente pode contar com elas. E também os nossos contatos, os nossos grupos, amigos, parceiros, então, que nos ajudam em termos sociais a potencializar as nossas iniciativas. Na questão multimoedas, a gente precisa considerar os valores materiais, sim, os financeiros, econômicos, sobre o qual também recai grande parcela da nossa preocupação, mas também e principalmente aos valores imateriais, aos cuidados que a gente despende. Dizem que no futuro a gente já não vai perguntar mais o que você faz, mas sim do que você cuida. Essa responsabilidade com o meio, a qual também é atribuído valor. As moedas sociais, que falaremos posteriormente, e a nossa disponibilidade de dedicação a alguma causa, a algum propósito. Tudo isso tem valor, sim, e tudo isso pode ser convertido em moeda. Mas a gente se esbarra numa questão bastante importante, que é como mensurar isso, como avaliar adequadamente, né? Medir então essa possibilidade em 4D, né? Essa sustentabilidade, essa abundância toda gerada pelos bens intangíveis, com as métricas quantitativas que nós temos, é como medir litros com a régua, né? Sabemos que não dá muito certo. E eu trago para vocês um exemplo interessante. Se nós formos mensurar, por exemplo, a economia da dança, a gente vai pegar uma parcela muito pequena, né, da nossa economia. A gente vai se ater aos coreógrafos, professores, bailarinos, as apresentações. Isso representa muito pouco. Porém, se nós olharmos com um olhar 4D a economia do dançar, a gente vai ver que isso tem uma proporção muito maior, porque contempla o carnaval, as festas todas, as celebrações, os casamentos, as baladas e com todos os seus desdobramentos, porque sabemos que ali não rola só o dançar. Também tem roupas, comidas, bebidas, as próprias divulgações, as viagens, os aspectos turísticos. A gente vê que a questão é muito mais abrangente e ocupa um pedaço do PIB muito maior. Não podemos esquecer da questão do tempo, essa é uma quinta dimensão. Porque, ao contrário do que a gente imagina, esse sim é o nosso bem mais valioso. E ele não é baseado nos nossos bens materiais ou tangíveis, né? Porque ele é absolutamente intangível, é o tempo. Ele sim, ele é escasso, ele não retrocede e se nós o perdermos, não conseguimos mais reavê-lo. Então, vamos pensar com muito carinho como nós empatamos o nosso tempo, porque ele sim é essencial. Agora que já vimos a importância de uma visão destacada, mais ampla da vida, uma visão em 4 dimensões e também a importância do tempo, vamos falar do planejamento propriamente dito. O planejamento, aquele convencional, conhecido, com as suas etapas, e vamos aos poucos inserindo então os conceitos que o tornarão mais criativo, mais colaborativo e mais eficazes na nossa vida. Nesse exercício, a gente terá uma abordagem mais macro. Obviamente, é só para dar a ideia do que seria feito num planejamento. Nós começamos na situação atual com a descrição, o diagnóstico, então, da situação, e partimos por uma análise SWOT ou FOFA, né, que são os pontos fortes e fracos do ponto de vista interno e as ameaças ou oportunidades do ponto de vista externo. Vamos acrescentar agora, claro, os nossos recursos 4D no âmbito cultural, ambiental, social e multimoedas ou multivalores. E para criarmos a situação ideal, vamos então ter a descrição da nossa visão de futuro, agregando a nossa missão de vida, nossos valores pessoais, as etapas e metas quantitativas, um cronograma com prazo definido,
as parcerias estratégicas e também o que nós esperamos realizar a partir então desses resultados obtidos. Bom, vamos então fazer um exemplo, como poderia ser. Temos aqui a nossa personagem, a Ana Heloísa, que é escriturária e não está feliz onde ela trabalha. Ela já levantou seus pontos fortes, é uma pessoa com iniciativa, com clareza de visão então do que ela pretende da vida, mas ela tem medo das mudanças. Então ela é bastante resistente nesse sentido. Mas surgiu uma oportunidade legal. Ela tem uma bolsa parcial para fazer uma faculdade. Agora, por outro lado, ela depende visceralmente do seu salário. Caso ela o perca, ela terá dificuldades. Ao avaliar, então, seus recursos 4D no âmbito cultural, ela percebeu que ela tem vocação para escrita, ela tem vários livros, saberes literários, de uma cultura geral bastante ampla. Do ponto de vista ambiental, ela tem já a sua estrutura, né? E também tem equipamentos e espaços onde ela poderia desenvolver uma outra carreira. Do ponto de vista social, ela tem inserção em várias redes e também parcerias que ela pode incrementar. E do ponto de vista de multimoedas, ela tem sim uma pequena reserva financeira e ela também exerce um trabalho voluntário na ONG da faculdade que, pela sua dedicação, então está disponibilizando essa bolsa parcial. Olha que interessante, o tempo despendido no trabalho voluntário, então passa a ser para ela uma moeda, é atribuído valor. Bom, posto a situação atual, agora precisamos desenhar a situação ideal, obviamente naqueles parâmetros que a gente já viu. E ela, ao desenhar a sua visão, ela percebeu que ela quer ser, pela sua vocação, uma jornalista renomada, reconhecida, com uma carreira significativa. A sua missão é difusão de boas notícias, porque ela já está cansada de abrir os jornais e só ver tragédia, só ver coisas negativas, quando tanta coisa positiva acontece. Obviamente é calcado nos seus valores de verdade e transparência e também imparcialidade. Que etapas ela tem que seguir? É óbvio, ela vai ter que fazer a faculdade, cursar um estágio e talvez trabalhar até mesmo como freelancer. Mas ela quer ter uma meta aí de 10 matérias postadas por semana e uma renda de pelo menos 5 dígitos. Lembra que ela será uma jornalista renomada e reconhecida. Metas quantitativas e mensuráveis. Quanto tempo isso vai acontecer? Em 4 anos, até o final da faculdade. E que estratégias ela vai utilizar? Ela fará parcerias, principalmente com jornais de bairro, onde é mais fácil, então, ela conseguir iniciar a sua carreira, aproveitando também a rede social no qual ela já está inserida. E qual é o desfrute, qual é a realização? Inspirar pessoas e organizações, mostrando que existem outras possibilidades para além daquelas que a mídia normalmente nos traz. Bom, é interessante a gente pensar então como dar a sustentabilidade desta visão mais destacada em 4 dimensões. A gente não pode esquecer que os nossos recursos intangíveis, baseada na diversidade cultural, nesses conhecimentos, saberes, valores, eles são abundantes, eles não se esgotam. Olha que interessante. Muito pelo contrário, eles só se renovam e se multiplicam com o uso. As novas tecnologias, nós temos aí a possibilidade de criar mundos virtuais com capacidade espantosa de expansão, potencializando então todas as nossas ações. E cada dia aparecem outras novas questões que agregam, não é? E essa maravilhosa sociedade em rede que nós vivemos, né? Que ela otimiza então todas as formas de produzir, de distribuir, de empreender. Né? São aquelas criações coletivas anônimas impressionantes, como é o caso, por exemplo, da Wikipédia.
Ela só foi possível por quê? Porque havia os saberes nos recursos intangíveis, haviam essas tecnologias disponíveis e essa sociedade conectada em rede que, ao colaborarem conjuntamente, produziram a Wikipédia da forma como nós conhecemos hoje. Existem alguns conceitos que é bastante interessante, que nos ajudam a ampliar os nossos olhares 4D, né? Os modelos colaborativos que nós estamos agora analisando, eles são baseados no uso, na utilização, no desfrute e não da posse dos bens, né? Talvez a gente não precise ter as coisas, talvez a gente só precise do uso dela. O exemplo clássico é o da furadeira de parede, né? Que nós compramos e utilizamos em média, estatisticamente, 14 minutos durante a vida toda. Precisamos ter a furadeira ou precisamos do furo na parede? Vamos pensar a respeito. Nós temos um pressuposto também fantástico, é a convergência que gera potência. A força do coletivo a gente não consegue imaginar. A Wikipédia, que nós já mencionamos, é um exemplo dela. Existe uma definição de riqueza fantástica. Riqueza é abundância que não gera escassez. E para que isso aconteça, essa riqueza é calcada em bens e valores intangíveis. E para exemplificar, algumas iniciativas colaborativas, e vejam, baseadas na confiança, porque nós sabemos que o desconfiar promove muito custo, traz muito tempo, demanda muita burocracia, documentação a hora que você não confia. Quando você confia, você consegue criar coisas como, por exemplo, o Airbnb, né, que é a maior rede hoteleira que já existe e que não utilizou 1 grama de cimento para a sua construção. Não tem um funcionário, ele apenas utilizou o que existia e que já estava disponível. Temos outro exemplo também do Uber, né, que é uma alternativa de transporte com qualidade bastante acessível, também feito de forma colaborativa. O BlaBlaCar, que são as viagens compartilhadas, onde a gente divide então custos e desfruta da companhia de outras pessoas que têm o mesmo destino que a gente. E também o TransferWise, e olha que interessante, são as transferências de recursos do e para o exterior. Então, se existe uma pessoa aqui que tem recursos a receber no país do exterior e outra também aqui que tem recurso a transferir para o exterior, por que não fazer a ligação? Então, ao invés de se pagar taxas bancárias, tarifas, impostos, já faz a transferência dentro dos próprios países. Não é fantástica essa iniciativa? Não vale a pena? Para entendermos melhor o que seria uma visão destacada em 4 dimensões, é fundamental que a gente faça uma reflexão a respeito do regime no qual nós estamos inseridos. Lembrando que nós vivemos ao regime capitalista. Esse regime se iniciou por ocasião da Revolução Industrial. Quem se lembra da história há de se recordar que antigamente todo o meio produtivo era feito através dos artesãos, que detinham o seu meio de produção. Obviamente, depois com o advento das máquinas, e principalmente das máquinas a vapor, os artesãos perderam completamente a sua competitividade. Então, quem detinha o poder do capital compravam as máquinas e quem não detinha era obrigado a oferecer, a vender a sua mão de obra, que é o que nós fazemos até hoje. E esse regime, então, vem pautando e demarcando o nosso modo de pensar, o nosso regime de vida. E vale a pena a gente fazer algumas reflexões a respeito dele. Vamos pensar um pouco, então, no regime que nós vivemos. É um regime vigente, mas que pressupõe que poucos detenham as formas de produção. A grande maioria oferece a sua mão de obra, que é o que nós fazemos normalmente. É um regime bastante atraente porque ele permite mobilidade social. Alguns outros regimes não têm essa possibilidade. De repente, uma pessoa pode nascer numa favela, consegue estudar, consegue fazer uma carreira e muda a sua situação. O capitalismo permite isso.
Porém, ele não é includente, né? Ele pressupõe que apenas poucas pessoas podem se beneficiar plenamente, só os detentores do capital. E o pressuposto principal dele é o acúmulo, então, do capital e do patrimônio, em bens, obviamente, tangíveis. E é um pouco perversa essa relação de capital-trabalho. A gente, sem querer entrar em apologias a respeito do regime e tudo mais, mas é interessante perceber, no estudo que nós fizemos há algum tempo atrás a respeito da distribuição do resultado das empresas, a gente viu que para o acionista era determinado o mínimo de 25% do lucro líquido e ele o recebia já isento de imposto, enquanto que para os trabalhadores apenas 5% do lucro líquido era distribuído e ainda incidia o imposto de renda, obviamente numa distribuição bastante heterogênea. Mas a gente não precisa ficar triste por conta disso, porque afinal uma outra economia é possível. Dentro desse regime que nós vivemos, é possível a gente pensar em formas alternativas de economia. E nós estamos falando da economia solidária, que tem a participação de todos, tanto no trabalho quanto nos resultados. Isso se dá através do sistema cooperativista, que é um sistema autogestionário, né, de geração de trabalho e renda. Vejam bem, não de emprego, mas de trabalho e renda, onde todos são sócios e distribuem igualmente o seu trabalho e o rendimento deles. Existe uma possibilidade fantástica, que são os clubes de troca, que se dá através de escambos de bens, produtos e serviços dentro de determinada comunidade. Várias cidades, principalmente no Norte e Nordeste, utilizam essa prática e na Argentina foi o que possibilitou a população sobreviver naquele período bravo da crise, não é? E ele se dá mediante as moedas sociais, que são moedinhas já combinadas e aceitas por aquela comunidade de circulação interna. Funciona como meio de troca e também como unidade de medida de valor entre os bens e os serviços. E também os empreendimentos de desenvolvimento local, que são voltados para a própria região. Porque nós sabemos que aquelas regiões que são pequenas, as pessoas saem e fazem as suas compras fora dali. E isso faz com que a região não consiga se desenvolver, né? Então, voltando lá, com base também nesses pressupostos, voltando lá para a nossa personagem, a Ana Heloísa, nós vimos que ela já traçou então lá a sua visão de futuro, já tem clareza lá da sua missão, dos seus valores, né? Já estipulou então o que ela pretende planejar. É óbvio que quando ela faz isso numa perspectiva de 4 dimensões, ela percebe que a carreira, essa sim, começa com vocação e missão de vida. É isso que deve norteá-la, né? E a atuação deve ser calcada sempre num propósito, em algo maior do que ela, algo maior do que simplesmente o recebimento de um salário. Já vimos que as questões intangíveis são determinantes, porque é elas que condicionam depois as questões tangíveis. Sabemos que tempo, competências também podem ser utilizados como moeda, porque a elas são atribuídos valores específicos. Vimos agora que existem outras formas de economia, né? Mais solidárias, mais participativas. E o que é bastante importante, a realização financeira, ela é apenas um aspecto de realizações maiores, porque a hora que nós fazemos um planejamento com essa visão destacada, seguindo então o propósito maior, muito colado em nossa vocação e missão de vida, nós temos então a realização e a questão financeira que chega em decorrência. Isso sim é uma forma bastante interessante, importante e estratégica de ver então o nosso planejamento. Claro que para tudo isso é fundamental então que estabeleçamos visões, que tenhamos clareza dessa nossa visão de futuro. Voltando lá no nosso gráfico, lembrando então que nós partimos de uma situação atual visando uma situação ideal, já com as nossas etapas, né, com as nossas estratégias, até com o nosso replanejamento, mas agora nós vamos incluir no nosso planejamento, sim, os valores, a nossa missão de vida,
a nossa vocação e também no plano mais social, as nossas parcerias que vêm reforçar as nossas estratégias e também a nossa questão de atuação em rede, aproveitando então tudo que nós já temos disponível até então. E por fim, o que é em síntese então o planejamento? É esse caminho que nós fazemos. Busca de uma situação ideal, partindo então de um momento que nós temos, obviamente, cravando aí um determinado período de tempo. É claro que nós, ao fazermos um planejamento 4D, a gente considera as esferas intangíveis, sociais e solidárias, que nós sabemos que o planejamento ele nos propicia um rumo estabelecido. Isso é extremamente importante, porque a gente vai com foco e diretrizes, a gente não fica errante pelo caminho, tentando uma coisa e outra, a gente já vai de uma forma determinada, né? E que os planejamentos criativos, colaborativos e solidários realmente ele levam uma vida mais equilibrada em todos os sentidos, principalmente no nosso sentido financeiro, onde aí sim podemos ter então a questão de finanças realmente criativas. Eu gostaria de reforçar somente a questão financeira. À medida que a gente desenvolve, então, uma visão mais ampla, mais criativa, a gente começa a perceber que outros fatores também têm valor e que a gente pode, então, lançar mão deles. De repente, o meu tempo tem valor, de repente, a minha disponibilidade. Eu tenho espaço na minha casa, eu posso me conectar com o Airbnb, disponibilizar, ele também vira moeda. Então, a hora que a gente vê de uma perspectiva mais ampla, mais criativa e principalmente de uma forma mais colaborativa, nós podemos sim ampliar as nossas possibilidades. Se eu não consigo oferecer a minha mão de obra enquanto funcionária de uma empresa, eu posso aderir a uma cooperativa. Se eu tenho bens e saberes disponíveis, eu posso fazer uma troca através de um clube de trocas utilizando uma moeda social. Eu me desfaço de alguma coisa que já não me interessa mais e adquiro uma outra coisa que eu esteja precisando. É muito interessante. Então, existem muitas possibilidades. Nós precisamos estar abertos e conectados, então, para fluir nesse fluxo e conseguir, então, melhorias através da nossa visão um pouco mais destacada da vida. Eu gostaria de recomendar a vocês a leitura do livro, do e-book 5 Passos para Perceber e Otimizar o Invisível, que está no meu site redesolsocial.com.br. Lá eu contemplo essas questões de uma forma um pouco mais detalhada, inclusive com exemplos e exercícios. O e-book é totalmente gratuito. No meu site também vocês vão poder encontrar os 21 dias de visões de futuros desejáveis, que eu elaborei e postei nas mídias sociais, cada dia uma visão, considerando que a gente cria o futuro a partir da criação dessas visões. Então, por que não pensarmos num desejável mundo novo, que é o título, inclusive, do livro da Lala de Heiselin, que eu recomendo fortemente. Eu sugiro também que você faça lá o seu próprio planejamento. Então, partindo daqueles aspectos que nós vimos, né? Crie um diagnóstico, veja lá pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades e não esqueça de incluir, então, todos os seus recursos nas dimensões tangíveis e intangíveis. A partir dali, então, crie a sua própria visão de futuro, agregando lá a sua missão, seus valores. Coloque lá as suas etapas, as suas metas quantitativas, crie um cronograma fundamental para que você saiba, então, quando precisa realizar as suas parcerias estratégicas e, principalmente, se veja já no desfrute da realização desse seu planejamento. Eu sou Helena Siqueira Dornelas e deixo para vocês aí, então, os meus canais. O meu site, como mencionado, a Rede Sol Social, também tem uma página no Facebook, uma fanpage, Helena Siqueira Dornelas Coach, também LinkedIn, Instagram e caso você queira entrar em contato, o meu endereço de e-mail é helena@redesolsocial.com.br.
Foi uma imensa alegria ter participado desse congresso. Lembrando que é voltado para desenvolvimento humano e tudo que a gente pode fazer para que nos tornemos uma pessoa melhor, devemos fazer. Você já tem o meu contato. Caso tenha alguma dúvida, caso ainda queira conversar a respeito desses conteúdos que a gente disponibilizou, encontro-me totalmente disponível e será um prazer, então, receber o contato de vocês. Um grande abraço e gratidão imensa por fazer parte desse trabalho maravilhoso. Muito obrigada!